vamos falar de arbitragem. O áudio do VAR do polêmico pênalti para o Santos. Aí, polêmico? Não tem nem polêmico. Polêmico? Não tem nem André polêmico. Salles, editor-chefe do programa, é que meteu esse polêmico. Não tem polêmica, não. É convergência mundial. Todo mundo viu o que foi. Veja o áudio do VAR aí. Foi! Segue! Limpo. Feito! Atenção na área! Tento na área. Nada! Tô no ao vivo, Adriano. Ele joga a bola, Checando, ele tá, vai André? tudo, cara. Dá 2 pra mim. A 2 tá no VAR. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal! Gol do Flamengo, tá? E tem um possível Gol, impedimento. gol, legal! Não, aqui não vejo como penal, certo? Ó. Cara, Joga naquela outra fechada pra mim. tá checando lá! Ó. Tá checando! Tá checando! Ó, a perna já tá parada, ó. Vai, tá checando! Perfeito. Aquela Perfeito. lateral pra mim, aquela lateral pra mim. Aquela. Não, a outra, a lateral. Calma, tá checando! Acho que é a 3, né? Tá Isso. checando, tá checando! A 3. Tá checando, Lorde! Essa aqui. Ó, Deixa eu botar as duas. ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé. Ele não chega a atingir, certo? Tá checando lá! Esse contato é sem impacto algum, Adriano? Sem impacto nenhum, ó. Impacto nenhum. Tá checando Perfeito. Ali. Olha, de verdade. Ele tropeça no pé. Gente, ele tropeça no pé. Você sabe que esse pênalti aí, sabe que pênalti que esse aí me lembrou? Tem Você vai um lembrar? desse parecido? Maracanã? O do Tchô? Ué. Eu tô falando assim, a rapadinha por baixo. Rapadinha. Entendeu? Ô, Elton, isso aí não dá pra discutir, né, Elton? Muito pênalti. Então, sabe o que eu fico Agora, pensando? tropeçar no pé, Não, brincadeira, então, hein? ontem eu escutando, hoje, né, eu escutando o áudio do pessoal do VAR, eu fiquei pensando... gostei dessa divisão de tela aí, olha que legal que ficou. Essa turma do VAR nunca brincou. É brincagem, não é jogar futebol, não. Nunca brincou de futebol. Quando eles vão falando as coisas, parece assim que eles não têm noção de tempo e espaço dentro do gramado, de movimento, Não, de mas corpo. aí sabe o que eu acho? Cara, incrível. Eu acho que aí não foi uma avaliação do lance. Ali eles estão tentando arrumar uma desculpa para a decisão de não dar o pênalti. Mas Eles estão tentando justificar. Mas aí você pensa na maldade. Não tô pensando na maldade. É maldade Porque ali mal intencionada. Não, Você tem tá pensando assim, em gente tem mal algumas intencionada. nuances. Primeiro, independente. nuance que tem ali? Vou te explicar. Foi pênalti. Foi... tá. Embora o Camacho, ele queria mais a falta do que a bola naquele momento, mas foi pênalti, indiscutível. Faz parte. E o jogador do time do Santos, que é um time bom, jovem, fez um bom jogo até, tem que parar o lance. Tem um lance para o lance. O Flamengo fez isso naquele lance em que o Cebolinha bateu no João Paulo e pediu pênalti. Eles pararam o lance na sequência ali na linha de fundo. Para o lance. Quando sai o gol, o Santos se complica. Aí a função do VAR foi tentar imaginar uma justificativa para eles não dar o pênalti. Para mim tá claro isso aí, não é? Para mim fica muito claro isso. Agora, isso aí é brincar com a nossa cara. Isso é brincar com a nossa cara. Sabe o que me deixou assim? Ontem eu até li isso no Twitter. Foi alguém lá do Rio de Janeiro que escreveu. Fala uma palavra diferente. Me deixou uma palavra diferente dessas que você Me fala. deixou estupefato. É que eu li no Twitter de um cara lá do Rio de Janeiro que escreveu assim, gente, seria um sacrilégio anular esse golaço do Pedro. Então, por isso, eles não deram um pênalti, para não ter que anular um belo gol. Eu falei, então, beleza, os fins justificam os meios. O que acontece, gente? Anular um gol, é que tem duas bizarrices que eu preciso destacar e traçar um paralelo entre elas, Thiagueira. No mesmo Maracanã, lotado com 60 e tantas mil pessoas, uma bola que só o árbitro viu, como é que chamava? Wilton Pereira Sampaio. Naquele jogo de... Mas você vai ficar falando disso? É claro que eu vou falar, é um componente bizarro, porque o VAR não viu, ninguém viu, o estádio não viu, ninguém viu, e ele deu gol. E isso é muito grave. Aí você vai dizer, só ele viu? Né? Não dá. Aí ontem, o mundo inteiro viu, eu estou invertendo o processo, gente. O mundo inteiro viu que foi pênalti, mas o árbitro que estava a poucos metros não viu. Ou não quis dar. É muito louco isso, Thiago. Buenas tardes, muchacho. Buenas tardes, meus amigos. Mas aqui, tem uma situação nesse lance que, pra mim, o árbitro tá muito bem posicionado. E nem precisaria do VAR para marcar esse pênalti. Ontem o pessoal brincou, até nas redes sociais ali com você, HG. Você falou sobre o pênalti, um cara me marcou embaixo falando, esse aí até o Thiago daria. Esse, de fato, até eu daria. E olha que eu sou bem cético, assim, em relação aos pênaltis e tal, mas
Esse pênalti, pra mim, é um absurdo. É um escárnio. Deveriam ter marcado esse pênalti e um erro grotesco da arbitragem Então, no jogo Thiago, de ontem. aí a discussão ela tem que ser mais ampla quando a gente for discutir arbitragem, que a ruindade ela já é geral. Antes a gente ficava, quando a gente... o VAR acertaria isso, o VAR arrumaria isso, se existisse o VAR, se tivéssemos o VAR. E nada melhorou a partir do momento que foi colocado o VAR dentro dos jogos aqui no Brasil. E eu falo Brasil porque é muito específico. Ontem foi um dia que a gente pôde viver isso, e hoje vai acontecer também, né? A gente acompanha a Champions, puf! É assim, ó, você nem lembra que tem VAR. Que moleza mas já ontem, foi aliás, tudo conversado, já foi tudo acionado. Na Copa do Mundo, a gente vai ter mais uma aula de VAR. Isso. Por isso que não vai nenhum VAR no Brasil. E Elton, aqui, é grave, sabe aqui por é quê? uma piada. Não tem nenhum árbitro de VAR brasileiro na Copa. É isso. Nenhum, cara. Nenhum. E eu vou dizer mais. Quando a gente está no ar aqui, aí o jogador, por exemplo, o que a gente vem falando, eu não vou citar nome para não parecer que é perseguição, mas, por exemplo, um treinador escala o jogador 1, 2, 3, 5, 10 vezes, uma dúzia de vezes, e o jogador não entrega. A culpa é do jogador ou do treinador? Só que a gente tem uma A situação... culpa é do treinador, que é quem escala e insiste. As escalações do VAR e da arbitragem, depois que o CNM entrou e começou a coordenar o quadro de arbitragem da CBF, cara, toda rodada você tem problema com o árbitro de campo e com a imagem do VAR. Os caras são muito incompetentes. Agora, você não acha que é sintomático, é emblemático não ter nenhum árbitro brasileiro na Copa? Demais. No VAR? Ué, Isso é preocupante. Isso que é tem uma preocupante. E situação- olha, detalhe, só desculpa, Thiago. O Brasil foi um dos primeiros. O Brasil foi um dos primeiros países a ter o uso Mas do sem VAR. preparo nenhum. Sem preparo Mas nenhum. beleza. Eu me lembro A muito bem. Argentina só foi o ano Não, passado. eu me lembro muito bem. Foi um lance foi até um jogo que envolvia o Corinthians e foi um erro absurdo. Foi 18, né? É, 18. foi. E aí o VAR, vamos botar o VAR aí. E vamos botar o VAR aí. Os caras ficaram 1 ano na Europa treinando pra fazer essa bagaça. 1 ano. Aqui é do fim. E aí? Eu tô com uma câmera aqui. Vamos fazer aí. Mas tem uma situação que é polêmica, inclusive. Talvez, no futebol europeu, esse tipo de pênalti não seja marcado. Embora eu concorde que ele foi pênalti Não, ontem, ele é em qualquer lugar. talvez... Qualquer Cara, país, eu já vi muito qualquer- lance Cara, mas não assim. precisa- Qualquer Eu já país. vi Você não muito precisa ter um lance, assim na veja Europa. bem. Ô, Thiago, Você não Esse precisa tipo ter de um lance- lance com amplitude Thiago. e intensidade para dar o pênalti, não. Não precisa ter amplitude e intensidade para dar o pênalti. Sem contar- Ele chega por baixo, olha lá, ó. Ele bate no tornozelo do Ô, jogador Thiago. do Santos, o jogador cai e ele, além de bater, Gente. ele ainda trava por baixo. Pra mim, Thiago. foi pênalti. Foi Não, pênalti, claro. É que tem uma Isso- questão importante Mas aí. quando a gente pega o futebol europeu, em muitos momentos deixam correr É que lances o- como esse. É que o árbitro aqui no Brasil, ele com medo de errar, ele transfere a responsabilidade. Então o que fez esse cara? Ele viu o contato e falou assim: vamos deixar o lance correr, quando a bola parar, vamos ver o que o VAR vai me falar. Isso. Na Europa, ele erra, pode até errar, mas ele é convicto, ele assume. Então ele viu esse lance, o cara estava bem posicionado. Pênalti. Tem essa situação também. Pênalti. Lá em muitas oportunidades, o VAR ele não vai de o forma árbitro é contrária à soberano. decisão do que o árbitro tomou soberano. dentro de campo. Então, o árbitro tomou essa decisão dentro de campo, não fica lá 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 6 minutos parados para que conversem e discutam. Olha, foi pênalti, não foi, não foi. Tem uma câmera assim, assado. Não tem isso. E, realmente, vários jogos, para mim, na Europa, eles não marcariam esse pênalti, o que para mim é absurdo. Porque esse que o aí, árbitro na verdade, marcaria. foi pênalti. Ô, Thiago. É isso aí. O árbitro O marcaria. VAR nem precisaria ser Acho que nem acionado. todos, viu, Ale? Ô, Thiago, Puxa vida. se em algum lugar do mundo esse tipo de movimento não foi marcado pênalti, errou. É. É a minha opinião também. Então é a Elton. opinião do Mas eu mundo. tô dizendo, Não, eu tô é a dizendo opinião que do lá, mundo. Eu acho que você tá é a confundindo. nossa opinião. Se o árbitro não dá o pênalti, que ele errou, o árbitro não dá, na Europa, não é o VAR que vai corrigi-lo. Eu acho que isso aconteceria lá. Mas já Só que eu aconteceu acho que várias vezes lances desse tipo, Ale, não serem pênalti. por que que você- 99% dos árbitros dão esses pênaltis. É. Thiago, você não precisa de 3 câmeras para dar esse pênalti. Não, Na eu também primeira, acho na câmera isso, 1, gente. você eu já também tô dá. achando isso, eu também acho isso. Então em qualquer lugar do mundo, de verdade. E curiosamente, quando o jogador do Santos vai tentar o drible, o árbitro ainda se abaixa. Ele, cara, não é possível. Ele Ele tá estava muito muito perto, próximo do lance muito para não perto, ter visto muito bem o pênalti. posicionado. Aí, isso gera... Eu não faço isso, tá?
Eu não faço isso. Não acho que a arbitragem é um poço de honestidade, não. Tem gente vagabunda em todos os segmentos e na arbitragem também tem gente desonesta, vagabunda, bandido, tem. Agora, eu não vou apontar e dizer que ele não deu porque ele é Flamengo e tal, não, absolutamente. Absolutamente. Agora, que ele é muito ruim por não ter visto e que os caras do VAR estão de brincadeira porque tiveram lá 200 imagens com uma tecnologia absurda, com muita qualidade na imagem, um monte de câmeras, slow motion e o escambau de Madureira e os caras não deram não dar um pênalti desse, é brincadeira. Posso fazer só uma consideração? Por que é importante, muito bacana, louco até, você ir lá na KTO e usar o cupom Donos da Bola, Donos MG. Donos MG, e ganhar 20% a mais no valor do primeiro depósito. Eu apostei um dinheiro, que pra mim é um dinheiro da minha vida, R$100. É muito É dinheiro? muito dinheiro. Não recomendo, porque eu quase tive um piripaque. R$100, primeiro gol do jogo sendo do Flamengo. Aí, tô vendo o jogo. R$100, irmão. E vinha quanto? De volta? Qual que era? Acho que era 150. Coisa boa. Aí eu vendo o lance, tô vendo o jogo, pênalti pro Santos, cara. Aí a bola rolando lá, falei, quando parar, pênalti pro Santos. Pênalti pro Santos, gol do Flamengo. Falei, cara, e agora? Eu ganhei ou perdi? Não tinha meio termo. Aí a hora que ele pegou e falou, não foi. Isso é arbitragem boa, tá? Pois é o que eu digo, né? Na KTO é mais divertido, mas ao longo do programa eu vou falar disso.